Oi, amigos! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana e começo agora nesse canal um vídeo bem legal. E hoje, meus amigos, eu vim dividir com vocês um testemunho. Sim, gente, um testemunho. Por que que a gente tem que dividir os nossos testemunhos para edificar a vida de outras pessoas? Não é querendo se gabar, não é querendo falar assim que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão se realizando na nossa vida, não. Mas é para mostrar quem Deus é e que Deus age na minha vida, Ele vai agir na sua e vai agir na vida de qualquer pessoa que crê e confiar. Gente, é o seguinte, esse dia eu estava orando e eu falei assim, Senhor, me dá um vídeo bom assim, né? Porque, gente, de verdade, eu oro e peço pra Deus, né? Igual o meu canal, eu espero que em nome de Jesus, um dia ele seja um testemunho na minha vida. Eu espero que um dia eu consiga ter as visualizações, ter os seguidores pra monetizar, que eu possa trabalhar com isso, que é algo que eu gosto de fazer. E que não seja só um trabalho, mas que eu possa ser usada pra ajudar outras vidas, sabe? É isso que eu peço pra Deus. Enfim, e aí, nessa oração, Deus, ele falou assim, divide seu testemunho. E, gente, não é um testemunho, talvez, mas pra mim eu vou só fazer um resumo muito básico. Gente, ano passado eu tive um ano muito difícil, onde eu não consigo, gente, eu já tentei gravar 10 mil vezes, ela ficou com isso, então eu vou continuar e vocês ignorem um pouco minha filha, tá? Que ela tá fazendo isso pra chamar atenção, acredita ou não. Ano passado eu tive um ano muito difícil, onde a minha vida, ela praticamente estagnou, mas foi um ano de aprendizado. Tudo que eu vivi ano passado, eu sei que foi um ano de aprendizado, de crescimento, enfim. E aí, esse ano, na minha igreja, eu sou da Igreja Renascer em Cristo, tá? No começo do ano, a gente teve um culto de mulheres, que na nossa igreja chama Mais Que Ver. E aí, a gente fez um mural dos sonhos. E eu estou até aqui pra mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar tão detalhado. Por quê? Porque é algo íntimo, gente. Mas eu quero que vocês vejam mais ou menos. Ó, tem um carro, tem a Bíblia, tem um... Não é o que eu... Tipo assim, como eu vou explicar? A gente tinha que colocar nesse mural do sonho coisas que a gente queria viver. Eu coloquei, que eu queria trocar de carro. Eu coloquei que eu queria viajar. Eu coloquei que eu queria estudar mais a Bíblia, que eu queria minha casa própria. Coloquei do YouTube, coloquei sonhos de uma amiga também. Enfim, coloquei várias coisas nesse mural dos sonhos. Isso foi em janeiro. E aí, gente, eu vou contar o testemunho. A Maitê, pra quem sabe, em janeiro ela fez 1 ano. E eu queria muito, gente, muito. Eu e o Olavo, a gente conversou. E desde o início, quando ela nasceu, a gente já sabia que a gente não queria fazer festa de 1 ano pra Maitê. Desde o início, a gente queria viajar com ela pra comemorar o aniversário de 1 ano. Só que as decorrências foram acontecendo e aos olhos humanos, gente, de verdade, era impossível a gente viajar. E eu tava ficando muito frustrada, real. E aí eu até falei pro Lau, eu falei assim, nossa, amor, eu sei que, tipo, a gente não tá podendo. Mas de qualquer forma, mesmo sabendo a nossa situação, eu sei que se eu não for, eu vou ficar muito triste, porque, gente, quem é mãe aqui, né? E aqui nós somos amigos, quem é mãe, pai, sabe o quão o primeiro ano é difícil, assim, né? Tudo que a gente passa, a gente tem que aprender, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir como mãe, porque a gente não nasce sabendo ser mãe, então a gente aprende, e tudo que a gente passa com o nosso filho, não é que a gente não ama o nosso filho, mas é perrengue, muitas coisas são perrengue, como também é muito satisfatório ver eles crescendo, aprendendo, e eu queria muito comemorar, gente, mas eu não tinha condição. Mas aí, as coisas foram se encaixando, eu não vou saber explicar pra vocês exatamente o que Deus fez, mas eu sei que numa oração, eu entendi que eu precisava colocar isso diante de Deus, sabe? E numa oração eu falei assim, Senhor, eu quero muito viajar. Eu quero muito comemorar o aniversário da minha filha. O Senhor sabe que a gente não tem condição. O Senhor sabe de tudo que a gente tem passando. E eu queria falar que eu entendo, Senhor, se não der certo, eu coloco nas tuas mãos, mas Senhor, se eu não for, eu vou ficar tão triste. E, gente, as coisas começaram a acontecer que eu sei que 1 semana antes, de verdade, a Maitê faz aniversário dia 22, que tá numa quinta-feira. A gente fechou a viagem na semana antes, na quarta. Assim, Deus abriu as portas e a gente foi. E assim, a gente não foi pra um lugar de luxo,
né? A gente foi pra Caldas Novas, onde eu postei pra vocês. Pode ser que a gente não foi num lugar de luxo, mas, gente, foi a melhor viagem. Foi a melhor viagem, mesmo que quase choveu todo dia, mesmo que pra gente tenha sido algo novo, foi a melhor viagem. Porque aquilo que eu coloquei diante de Deus, Deus entregou. Deus ouviu a minha oração. E eu queria compartilhar isso com vocês. E outra coisa que aconteceu nesse decorrer de tempo é que a gente queria trocar de carro. E, gente, a gente trocou de carro. E assim, a gente não tinha condição. A gente só tinha um não. Na verdade, a gente sabe aquela história, tipo assim, ai, vamos não, a gente já tem. A gente já tinha. O nosso carro, eu vou falar aqui, pode ser, sinceramente, pra mim é vergonhoso, gente. Mas a gente tem que contar o testemunho sincero. O carro que a gente tinha, ele tava batido. A gente não tava tendo condição de arrumar ainda. A gente tava planejando começar a arrumar agora. Só que o Olavo começou a trabalhar e ele precisava do carro. Porque ele trabalha usando o carro. E aí, gente, a gente queria trocar de carro. E a gente foi lá com o carro que a gente tinha. Improvável de alguém pegar o nosso carro com algum valor razoável. O cara pegou o carro com valor legal. A gente conseguiu trocar pelo carro que a gente queria. E a gente trocou de carro. E tá aqui, gente. Tá aqui. Ai, Ana, é só um papel. Não é só questão do papel. É questão que é um ato profético. Que quando a gente coloca diante do Senhor, quando a gente tem fé, acredita. E a palavra do Senhor fala que a gente precisa ter um grãozinho de mostarda. Às vezes a gente precisa ter a fé do tamanho de grãozinho de mostarda. Será que a gente não tem isso lá no fundo? Porque às vezes tudo parece dar errado. Às vezes parece que pra gente não vai acontecer, que nada vai dar certo. É o improvável. Mas Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que realiza. Eu não estou aqui pra falar assim, uhul, gente, tô rica, tô milionária, não. Eu tô aqui pra falar pra vocês que se aconteceu na minha vida, vai acontecer na de vocês. E esses domingos atrás, um monte de gente, graças a Deus, subiu no altar pra testemunhar testemunhos do mural dos sonhos. Então, gente, sonhe. Façam um mural do sonho na casa de vocês. Acredite, nem que seja do tamanhozinho de uma mostarda, mas acredita que Deus vai realizar na sua vida, porque se Ele realizou na minha, Ele vai realizar na sua. Porque o mesmo que é o meu pai, Ele é o seu pai. Então acredita, confia, eu precisava compartilhar isso com vocês, para que vocês possam reacender dentro de vocês uma chama de fé, de crer, que às vezes a gente sonha tanto, que a gente acha que é impossível de acontecer, mas Deus já escreveu e está esperando só a gente colocar o pé. Então coloca o pé, então tenha fé, então acredita, faz no mural do sonho, coloca tudo que você quer viver e creia que você vai viver. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Eu creio que um dia eu vou voltar aqui para contar o testemunho do meu YouTube também. Amém? Beijo, amigos. Até a próxima. Fui!